A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. A palavra de hoje é em complemento à palavra anterior de Marcos 13. Ainda em Marcos 13, eu vou ler os versículos finais. Eu comecei falando acerca do sermão profético Princípio das Dores, a continuação do sermão profético A Grande Tribulação, no último vídeo, e hoje falarei sobre o sermão profético continua a vinda do Filho do Homem, a volta de Cristo Jesus, e o sermão continua com a vigilância, para estarmos vigilantes, que diz assim, Marcos 13, verso 24. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e as forças que estão nos céus serão abaladas. Tudo será abalado, as estrelas cairão. Eu estou olhando aqui para uma janela, o céu será abalado. A lua e o sol se escurecerão e o céu todo será abalado, porque o Senhor virá. E então, verso 26, verão vir o Filho do Homem nas nuvens. Após o céu ser abalado, o Senhor, Cristo Jesus, virá nas nuvens. Ele estará voltando para buscar a igreja dele, aqueles que permaneceram fiéis, aqueles que creram no Senhor e não negaram a ele. Então verão ele vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Está dizendo, olha, o Senhor virá com grande poder e glória, descerá nas nuvens. E ele mandará os anjos dele recolher todos os escolhidos, desde as extremidades da terra até a extremidade do céu. Em todos os cantos dessa terra estará recolhendo os escolhidos dele. Nós encontraremos o nosso Senhor nas nuvens, no ar. Aleluia. Glória a Deus. 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Tá passando um carro de som, só um minutinho. Continuando, verso 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam as folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto, às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que o Senhor está dizendo aqui, olha, assim como a figueira, né, quando começa o ramo se torna tenro e brotam as folhas, e é porque está chegando o verão, é porque está anunciando que está chegando o verão. Assim também será como a palavra de Deus diz, que quando esses sinais acontecerem, quando virem esses sinais, quais sinais? Eu falei sobre esses sinais no primeiro vídeo que eu falei sobre Marcos 13, que fala sobre o princípio das dores. Então, quando nós vermos esses sinais acontecerem, é sinal que Cristo está voltando. E ele diz, eu vou ler aqui mais adiante, para estarmos vigilantes, porque muitos estarão dormindo espiritualmente, e assim como a virgem louca, as 5 virgens loucas, que não reservaram azeite de sobra para esperar o noivo, assim como elas, o noivo chegará e elas não estarão prontas. Elas vão tentar ir comprar azeite, tentar buscar da presença, da unção, tentar buscar mais do Espírito, mas será tarde demais. Permanecei vigilantes. E diz assim, na verdade vos digo que não passará essa geração, não passará sem que todas essas coisas aconteçam.
não passará, porque passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As palavras do Senhor não passarão. Aqui fala sobre geração. A gente pode pensar, mas já passou a geração que Jesus estava. Mas a palavra do Senhor diz que para Deus um dia é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. O Senhor, Ele não está na linha cronológica, Ele não está na nossa linha cronológica. Então, às vezes, Ele vai falar de uma forma sobre o tempo diferente da nossa contagem de tempo. A gente pode ver isso em Daniel, como menciona às vezes sobre dias, são 7 dias, metade da semana. E quando fala em anos, né, são 7 anos. Quando ele fala da contagem dos anos, 70 vezes 7, e ele começa a mencionar os números, a gente tem que entender que sim, tem um mistério aqui dentro, que só o próprio Espírito Santo de Deus pode revelar. Mas ninguém vai saber o dia, ninguém vai saber a hora que o Filho do Homem, que Jesus Cristo voltará. Porque o Senhor mesmo diz que se Ele avisasse, a gente estaria lá, teoricamente fazendo toda a burrada durante o tempo, e quando o noivo tivesse para voltar, tentar se consertar. Não, a gente tem que estar vigilante o tempo todo. É sempre esperando, porque Jesus pode voltar para a gente, para você, hoje. Eu tenho que estar vigilante porque Jesus pode voltar para mim hoje. Se eu morrer, tudo que eu fiz na minha vida eu vou dar conta com Deus. Então eu tenho que estar vigilante, porque quando Ele voltar, primeiro Ele ressuscitará os mortos. Entende? E haverão aqueles que estarão vivos, né? Que também subirão aos céus com o Senhor. Seremos transformados. O nosso corpo será transformado, será um corpo glorificado, assim como Cristo Jesus, né, foi ressuscitado dos mortos pelo Santo Espírito de Deus. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus ressuscitará a nós, que é o Santo Espírito de Deus. E o nosso corpo será transformado, será um corpo glorificado. E viveremos eternamente no reino de Deus. O nosso Senhor reinará sobre nós, mas Ele já tem que reinar aqui na terra. O reino dos céus já está aqui por meio de Cristo Jesus. E Ele tem que reinar em nós. Ele tem que reinar nas nossas vidas. Nós temos que obedecer. Aquele que obedece à vontade do Pai, esse pertence a Ele. E só encontrará o Senhor e reinará com Ele, habitará com Ele, ceará com Ele quando Ele voltar, aqueles que pertencem a Ele, porque são ovelhas dele. E o Senhor diz: eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Precisamos conhecer o nosso Senhor, buscar prosseguir em conhecê-lo. Há uns meses atrás, no final do ano de 2022, uma palavra o Senhor me deu. Você e vocês, você precisa anunciar, você precisa buscar mais de mim, mas anuncie que precisa haver busca. Porque daqui a uns anos, aqueles que não estiverem cheios da presença do Santo Espírito de Deus, será muito mais difícil permanecer de pé, permanecer firmes na rocha. Busque mais do Santo Espírito do Senhor e permaneça de pé. Busque Ele em oração, busque Ele na palavra, busque Ele quebrantando o seu coração. Falando sim das suas aflições, do seu pecado. Se converta, anuncie a Ele, fale para Ele o que você tem feito de errado e Ele te limpará. Ele está pronto para perdoar e para nos purificar, porque Ele é grande em misericórdia. O nosso Senhor, Ele é grande em misericórdia. E o que Ele nos anuncia ainda nessa palavra, Marcos 13, verso 32, para sermos vigilantes, que diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho,
senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. O nosso Senhor está dizendo, olha, olhai, percebei os sinais, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo, somente o Pai Celestial. É como se um homem partindo, aqui é uma parábola, olha, Jesus está nos dizendo, as letras em vermelho é Jesus nos anunciando. E ele está dizendo, olha, é como se um homem partindo para fora da terra, da sua terra, deixasse a sua casa e desse autoridades aos seus servos. Isso é muito importante. O Senhor está fazendo uma parábola de um homem que deixa a sua casa e dá autoridade aos seus servos. O Senhor é o nosso Senhor. Se Ele é Senhor, nós somos servos. Então, Ele deixa para os servos o cuidado da casa. Ele deixou para cada um de nós o cuidado dessa casa. Ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele deixou aos nossos cuidados anunciar o evangelho dele, anunciar que ele voltará com justiça sobre toda a terra, mas também com grande glória, também com recompensa para aqueles que permaneceram fiéis. Ele virá com justiça, ele derramará da justiça dele sim, né? Mas virá com recompensa para aqueles que são fiéis, aqueles servos fiéis que permaneceram fiéis. E diz, a cada um se dará conforme a sua obra. Verso, para eu voltar aqui, 34. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e cada um a sua obra, cada um que deveria ser feito. E mandasse ao porteiro que vigiasse, vigia, porteiro. Verso 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Nós não sabemos quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, as digo a todos, vigiai. Essa é a palavra. O que o Senhor está dizendo, nós não sabemos a hora, mas estejais vigilantes, porque vindo de improviso, quando vocês não esperam, vocês não se encontrem dormindo, vocês não se encontrem fazendo a obra de Deus de qualquer jeito, não se encontrem vazios da presença do Senhor, como as 5 virgens loucas que estavam vazias do azeite, mas as 5 prudentes que estavam lá, perseverando, cheias do azeite, essas entraram para bodas do noivo. O noivo é o nosso Senhor Jesus, a noiva é a igreja. Igreja, estejais vigilante, enchei-vos do azeite, da presença do Senhor, enchei-vos do Santo Espírito de Deus, e essa unção ela tem que ser renovada todos os dias, é se derramar na presença dele todos os dias. Essa unção tem que ser buscada todos os dias, é se quebrantar, é dobrar os joelhos, é orar, confessar os pecados, porque nós somos pecadores, nos arrependermos dos nossos pecados, buscar não pecar mais. Uma coisa é cair de vez em quando em algum ponto da lei, porque ninguém pode cumprir a lei 100%, porque se pudéssemos cumprir 100%, não haveria necessidade de Jesus. Mas porque Jesus vem ao mundo, porque a gente não consegue, por causa que lá da queda do homem, em Adão, seguir a lei 100%, a lei de Deus. Mas nós, se fôssemos ter que seguir a lei para ser salvos, ninguém seria salvo. Mas por meio de Cristo Jesus somos salvos. Porque se caímos em algum ponto da lei, temos Jesus para nos purificar. Nós confessamos a Ele, Ele nos purifica, Ele nos limpa. E temos salvação nele, por meio dele. É por meio de Jesus.
E ele diz: todo aquele que nele crê terá a vida eterna. Todo aquele que obedece ao Pai terá a vida eterna. Todo aquele que permanece vigilante, que permanece atento, que permanece até o fim fiel ao Senhor, terá a vida eterna. E o Senhor diz: tendes bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor venceu o mundo. Tendes bom ânimo. Buscai forças no Senhor. A força vem dele, a força não é nossa. Porque Paulo nos ensina que quando nós nos achamos fortes, é quando estamos mais fracos. Mas quando nós reconhecemos o quão fracos somos, quando nós vemos a nossa fraqueza, é o momento que estamos mais fortes, porque a força do Senhor nos aperfeiçoa. É a força dele que nos mantém de pé. É quando reconhecemos que ele é Senhor e nós somos servos, que ele é Pai e nós somos filhos e nós somos totalmente, aleluia, dependentes do nosso Pai. Nós somos totalmente dependentes do nosso querido Pai. Hoje podemos chamar o Pai Celestial, Deus, de Papai, Paizinho querido, Abba Pai, por causa do Filho de Cristo Jesus, que enviou o Espírito Santo de Deus para habitar dentro de nós. E nós somos templo dele. E Ele quer que nós nos purifiquemos todos os dias na presença dEle. Estejai vigilantes, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem, que Jesus Cristo, voltará com justiça sobre a terra, mas também para buscar e recompensar aqueles que permaneceram fiéis até o fim. Permaneça fiel. Em nome de Jesus. Essa é a palavra. E que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.